My presentation I speak in Portuguese, but any questions you say. Bom dia a todos, eu chamo-me Georgina, sou enfermeira da Consulta Externa de Reumatologia da nossa ULS Coimbra. Temos aqui colegas de várias ULS, e ainda bem, e de vários serviços, e ainda bem. Vou-vos falar então da epidemiologia das fraturas da ANCA em Portugal, das fraturas proximais do fémur. E então, vou iniciar por falar apenas da população, da nossa população portuguesa e compreender como é que ela tem evoluído, e depois falamos então do estudo que fizemos do levantamento das fraturas proximais do fémur. E em Portugal, desde 2013 até 2022, mantivemos sensivelmente a mesma população. No entanto, quando olhamos bem para os números, compreendemos que diminuímos a taxa de nascimentos e aumentamos esta taxa de migração, ou seja, temos mais imigrantes e temos menos pessoas a nascer, menos crianças. E por isso é que mantivemos estes valores. E o que é que isto significa? Aquilo que vocês todos sabem, que temos uma população mais idosa, pessoas com mais de 50 anos, que em 2013 eram quase 40%, em 2022 são quase 45%. E se olharmos para as pessoas com mais de 50 anos, que eram 20% em 2013, aumentaram para quase 25% em 2022. Quando olhamos aqui para o índice de envelhecimento da população, e este índice de envelhecimento da população é calculado por cada 100 jovens, o número de idosos que há para cada 100 jovens. E em Portugal, observamos que nestes 10 anos que estudámos, de 2013 a 2022, houve aqui um aumento deste índice de envelhecimento, que era de 134, ou seja, para cada 100 jovens, 134 idosos. Em 2022 passou para 183 idosos. A estimativa que temos para 2080 é de 300 idosos para cada 100 jovens. E passamos agora aqui para falarmos das fraturas proximais do fémur. E para isso fizemos um estudo no nosso centro, por orientação do professor Pereira da Silva, em que identificámos os dados da ACSS, da Administração Central dos Serviços de Saúde, em que fomos identificar todos os diagnósticos de fratura proximal do fémur, desde 2013 até 2022, com pessoas com idade superior, igual ou superior a 40 anos, do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, do Serviço Público, e para estes dados que eu trago aqui hoje só incluí os dados de Portugal, não incluímos os dados das ilhas porque havia algumas incongruências. E podemos observar que ao longo destes 10 anos que estudamos, houve aqui um aumento significativo das fraturas proximais do fémur, que eram no total pouco mais de 12 mil em 2013 e passaram para mais de 15 mil em 2022. Isto significa que houve aqui um acréscimo médio anual de 274 fraturas, em média, por cada ano de acrescento. Quando ajustamos estes números absolutos à nossa população e ao envelhecimento que já observamos e que sabemos da nossa população, para isso fizemos o cálculo da taxa de incidência por 100 mil habitantes e observamos que houve aqui um aumento da taxa de incidência tanto nos homens como nas mulheres, e este aumento é significativo. Quando observamos a taxa de incidência por faixas etárias, e aqui fizemos o cálculo de 5 em 5 anos, a partir dos 40 anos, observamos que há aqui um aumento, ou seja, a taxa de incidência aumenta ao longo da idade e esse aumento é significativo, principalmente nas mulheres. Aqui observamos, e todos nós sabemos que é um fator de risco, o fato de ser mulher em relação à osteoporose, e é um fator de risco a idade, e compreendemos bastante bem porquê através deste gráfico. Quando observamos aqui a idade média, à data da fratura proximal do fémur, desta base de dados que identificamos, compreendemos que há aqui um aumento ao longo destes 10 anos da idade média à data da fratura, que era cerca de
82 anos nas mulheres em 2013 e passou para 82 e passou para 83 nas mulheres, e nos homens era de 77,8 e passou para 78,7 anos nos homens. Houve aqui um aumento da média de idades à data da fratura. Quando observamos aqui estes dados relativamente à data da cirurgia, ou seja, os doentes que foram operados nas primeiras 48 horas, compreendemos que não houve aqui um ligeiro aumento, mas que não foi significativo. No entanto, quando observamos, compreendemos que ao longo destes anos nunca ultrapassámos os 50% dos doentes operados nas primeiras 48 horas, e estamos a falar aqui de uma média nacional, havendo aqui valores diferentes ao longo nos diferentes hospitais e nas diferentes regiões, e isto é uma média nacional. Quando observamos aqui a média dos dias de internamento, também vemos aqui algumas oscilações, embora a tendência seja positiva, mas não significativa ao longo destes 10 anos. No entanto, observamos que esta média nacional acaba por ser bastante superior. 17 dias nos homens, 15 dias, mais de 15 dias em média nas mulheres, é realmente um número bastante elevado. E quando passamos aqui para a taxa de mortalidade, quase que adivinhamos todos o que é que vamos aqui encontrar, tendo em conta as variáveis anteriores. E pois bem, há aqui um aumento da taxa de mortalidade intra-hospitalar, tanto nos homens como nas mulheres. Este aumento da taxa de mortalidade ao longo destes anos é bastante significativo e bastante superior nos homens, e também são os dados internacionais também nos referem a isso. De uma forma resumida, temos aqui o aumento do número de fraturas da anca nos últimos 10 anos, temos aqui o aumento da taxa de incidência quando ajustamos estes números absolutos à nossa população, temos aqui o aumento da idade média da população à data da fratura, temos aqui uma tendência positiva dos doentes que são operados nas primeiras 48 horas, mas uma tendência muito ligeira, da mesma maneira como a média dos dias de internamento, e por consequência temos aqui um aumento da taxa de mortalidade intra-hospitalar. Em 2019, a Fundação Internacional de Osteoporose realizou um estudo europeu, que o Guilherme já falou, que nos fala e que fez uma estimativa do número de fraturas de fragilidade, e aqui não só da anca, mas de todas as fraturas de fragilidade, fratura proximal do fémur, vertebral, não vertebral, para 2019. Este estudo foi publicado em 2021 e para 2019, em Portugal, foram estimadas mais de 70 mil fraturas de fragilidade por ano. Isto significa que ocorreram ou foram estimadas cerca de 94 fraturas por dia e cerca de 8 fraturas de fragilidade por hora em Portugal. Com este estudo que fizemos com este levantamento de dados, em 2022, em Portugal, tivemos 15.398 fraturas da anca. Sabemos que as fraturas da anca são cerca de 17% de todas as fraturas osteoporóticas, e então fizemos contas e deu-me aqui um número de mais de 90 mil fraturas de fragilidade para 2022, tendo em conta este número de fraturas da anca que nós sabemos que é real em 2022. E isso, se formos traduzir pelos mesmos números que este estudo Scope nos deu, dá-nos aqui 248 fraturas por dia, fraturas de fragilidade, e dá-nos aqui 10 fraturas por hora. Ora bem, foram 3 anos que separaram este período, por isso não imagino que será os próximos 3 anos, ou 6, ou 10, ou mais do que isso. Por isso, a minha proposta é esta, é trabalharmos juntos para reduzir esta ocorrência de fraturas em Portugal, e para isso a promoção de uma prevenção, da prevenção primária e da avaliação do risco é fundamental para pararmos, para fazermos aqui um stop destes valores e destes números. Terá como propostas 2 questões apenas, e esta é a primeira, têm todos os vossos cartões coloridos, e a resposta corresponde a uma cor e a um dos cartões. E a primeira questão que tenho para vos colocar é esta. No vosso entender e na vossa perspectiva, qual é o melhor local para realizar esta avaliação do risco
de fratura de fragilidade? Serão os cuidados de saúde primários? Serão os cuidados hospitalares? O que é que vocês interessam? Vejo alguns azuis. Ambos os locais, ou seja, a maior parte dos colegas falam nos cuidados de saúde primários e temos aqui alguns colegas que falam nos cuidados hospitalares. Pronto. A última pergunta que trago é esta. Se vocês acreditam que o envelhecimento da população portuguesa é o principal fator de aumento das fraturas de fragilidade em Portugal? Azul. Sim? Concordo? Verde. Estou na dúvida. Vermelho, não concordo. E amarelo, depende. Outros fatores também são significativos.